eu fico surpreso quando um colega, né, que apesar de todo o estudo que ele fez, ele veio com um discurso sofista, né, de querer desconstruir fatos históricos a partir do momento que, por si só, são fatos históricos, são constatações. Então ele vem com um discurso sofista barato, certo? De querer contrapor, totalmente sem noção, né? Então, assim, o Ragnar, ele procurou trazer o artigo 19 aqui da nossa Constituição Federal. Então eu acho que mais importante que o artigo 19 é o artigo 3º, porque ele fala dos direitos fundamentais. E o artigo 3º, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Ele fala: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos do nosso país. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Certo? Livre, justa e solidária. Nossa sociedade é justa, livre e solidária a partir do momento que as classes, a grande maioria da classe A e B está nas universidades, que a classe C, D e E está marginalizada. Isso é justiça? Isso é igualdade? Não. Então não se vendam por discursos sofistas como esse, certo? Ainda falando dos objetivos, tem mais o inciso 3, que ele fala: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, certo? Então isso vem ao encontro do que eu tenho falado, certo? Então nós temos que trazer para esse debate para o debate essas questões, pois são objetivos do nosso país, certo? E o artigo que nós tanto falamos durante a faculdade, durante a nossa graduação, que é o artigo 5º, princípio da isonomia, certo? Então ele também vem ao encontro dessa política de cotas, de querer trazer oportunidade para pessoas que estão marginalizadas, certo? A nossa Constituição também, que é a nossa lei maior, ela tem alguns artigos dedicados à educação, que eu vou ler para vocês também. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Ou seja, todos nós somos parte do Estado e todos nós temos uma família. Então é obrigação de todos nós, tá? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação profissional. Junto a isso, o artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, certo? Vou repetir: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A partir do momento que nós temos uma sociedade em que, nas escolas públicas, onde geralmente são as melhores instituições de ensino aqui no nosso país, a grande maioria de classe A e B, as demais elas ficam marginalizadas. E tem um outro problema muito sério, porque as instituições de ensino, elas são o berço do conhecimento do nosso país. E a visão dos nossos cientistas é a visão das classes A e B. E onde ficam os estudos da classe C, D e E? Porque uma coisa, nós da classe A e B, estudar essas classes marginalizadas. Outra coisa é alguém que viveu, que teve toda essa convivência, que tem toda essa experiência
trazer a sua visão, ou seja, ela está dentro, ela nasceu, ela conviveu com tudo isso, certo? Então é uma visão diferente, a gente precisa trazer, ela traz um engrandecimento, tanto nos estudos quanto para o nosso país, a gente consegue socializar melhor as informações. Que bom seria se nós tivéssemos mais estudos sobre brancos, negros, homoafetivos, portadores de necessidades especiais, homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, todos os nichos de mercado, né? Ou todos os nichos ou populações específicas. Nós precisamos disso. Nós não podemos estar segmentando o estudo ou a fonte do conhecimento do nosso país. Tem alguém me ligando? O cara do salgadinho. Alguém pode auxiliar? Alguém pode ligar de volta e pedir para trazer. Bom, em relação a isso, o nosso STF, que é o órgão máximo da justiça do nosso país, eles tratam as questões constitucionais. Eles fizeram no dia 3 de março, dia 4 de março de 2010, uma audiência pública para falar sobre as cotas, certo? Foram mais de 10 horas debatidos, pontos a favor e contra. E 2 meses depois, no dia 9 de maio de 2010, o STF julgou procedente as cotas no nosso país. E sabem qual foi a votação? 10 a 0. 10 a 0. Todos os ministros votantes foram favoráveis às cotas. O único que não votou foi o ministro Dias Toffoli, que se isentou. Mas eu quero trazer para vocês a visão dos nossos ministros. Por quê? Porque eles vão poder elucidar melhor tudo isso que nós estamos falando. O relator é o atual vice-presidente do STF, que é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele fala: as políticas de ação afirmativa adotadas pela UNB estabelecem um ambiente acadêmico plural e diversificado e têm o objetivo de superar distorções sociais historicamente consolidadas. Ele fala ainda: os meios empregados e os fins perseguidos pela UNB são marcados pela proporcionalidade, razoabilidade e as políticas são transitórias e com revisão periódica de seus resultados. O que ele quis dizer com isso? É justamente isso, precisamos ter uma visão plural dentro das universidades, né? E aí ele cita aqui o caso de Brasília, né? A Universidade de Brasília, a reserva no momento era de 20% das vagas para estudantes negros e um pequeno número delas para índios, de todos os estados brasileiros, pelo prazo de 10 anos. Constitui, ao meu ver, providência adequada e proporcional ao atingimento dos mencionados desiderados. A política de ação afirmativa adotada pela UNB não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também sob este ângulo compatível com os valores e princípios da Constituição, ou seja, o voto dele foi baseado na Constituição Federal. E tem um outro ponto importante também. Quem disse aqui que as cotas precisam ser permanentes? Por que não? Por 20, 30 anos. E a partir do momento que investirmos na educação de base, e que aí sim, toda a sociedade tiver uma igualdade de condições, perfeito, retira-se as cotas e os estudantes brigam por vagas, não só nas universidades, mas em concursos, em outros concursos de vagas. Então, é possível também. Ela pode ser transitória, ela não precisa ser permanente, né? O ministro Luiz Fux, ele falou: a Constituição Federal impõe uma reparação de danos pretéritos do país em relação aos negros, com base no artigo 3º, inciso 1, que eu li para vocês: uma sociedade justa, livre e igualitária, certo? Preconiza entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, né? Ministra Rosa Weber,
ela defende adentrar no mundo das relações sociais e corrigir a desigualdade concreta pela igualdade formal, volte a ter um papel benéfico, ou seja, é a política de freios e contrapesos, é igualar os desiguais na medida das suas desigualdades, ou seja, é tornar possível, é dar condições que pessoas que tiveram algum tipo de prejuízo a concorrer com as mesmas condições que outras pessoas. A ministra Carmen Lúcia também ela fala: a proporcionalidade e a função social da universidade estão observadas. As ações afirmativas não são a melhor opção, mas é uma etapa. O melhor seria que todos fossem iguais e livres. Ou seja, ela acha que as cotas não são ideais. Porém, para essas circunstâncias, para hoje, ela é uma medida paliativa e necessária. Tá? As cotas, elas são necessárias hoje. Tá? Ministro Joaquim Barbosa, que apesar de ter uma briga declarada com o ministro Lewandowski, né, que todo mundo sabe, eles são ferrenhos, e, apesar disso, apesar da briga entre eles, ele coloca: Joaquim Barbosa afirmou que o voto do ministro Lewandowski praticamente esgotou o tema em debate. Ressaltou, porém, que não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra, na era contemporânea, nenhum exemplo de nação que tenha seguido de uma condição periférica na condição de potência econômica e política, digna de respeito e de uma cena política internacional, mantendo um plano doméstico, uma política de exclusão em relação à parcela expressiva da população. Tá? E aí, com isso, eu cito o exemplo da China, certo? Que hoje ela é muito comparada ao Brasil em vários sentidos. A China hoje é a segunda maior potência no mundo, em breve será a primeira. De onde veio esse grande salto da China? Investimento na educação, certo? Então, é dar oportunidade a todos. Tá? César Peluso: é fato histórico incontroverso o déficit educacional e cultural dos negros, em razão de barreiras institucionais de acesso às fontes da educação. Assim concluiu que existe um dever não apenas ético, mas também jurídico da sociedade e do Estado perante tamanha desigualdade, à luz dos objetivos fundamentais da Constituição e da República, como conta o artigo 3º da Constituição, que eu já li aqui para vocês. Né? Então, nós temos aqui também o voto dos demais ministros, todos eles vão no mesmo sentido, né? Como eu disse para vocês, foram 10 votos a 0, todos eles favoráveis às cotas. E aí eu trago uma informação nova para vocês também. Essa foi uma decisão de 2010. E agora, no início de outubro, o mesmo STF, ele aumentou o número de cotas. Ele estabeleceu uma meta de 50% de cotas nas universidades públicas, certo? Ou seja, eles entendem, eles pensam, eles trazem tudo isso como uma maneira de socializar cada vez mais o ensino, de torná-los, como diz o nosso artigo 3º, uma sociedade mais justa, livre e solidária, certo? Então nós precisamos pensar por esse lado. O STF, que é o nosso órgão máximo da justiça no Brasil, ele pensa e ele é favorável por unanimidade, né? Ele é favorável às cotas. Então nós devemos tratar as cotas como um meio de socializar o ensino e de dar oportunidade às pessoas que sempre estiveram marginalizadas na nossa sociedade.